pois santo só tu és. Terra e céu se prostrarão, tudo te louvará. Sim, santificado para sempre serás, pois glória sem fim tu tens. Eras sem fim, vamos te contemplar. Tu és nosso céu, ó Deus. És nosso céu, ó Deus. Senhor, terra e céu Amém. A palavra de Deus é uma história enorme, incrível, maravilhosa. Eu acho que um dos maiores perigos que nós corremos é ao nos atermos a algumas árvores dessa grande floresta que é a verdade de Deus, a palavra de Deus, nós perdermos a floresta. E nós olharmos as árvores e perdemos aquilo que é maior, aquilo que abrange todas as coisas. Alguém estava me falando comigo e pedindo se era possível, não é? Se eu achava que era possível, em alguns sermões, assim, 8, 10, dar uma visão total da palavra de Deus, de uma eternidade a outra, todo o plano de redenção. E eu penso que é possível. Então, junto com aquilo que nós estamos ainda fazendo a respeito da Trindade, que ainda falta 5 sermões, eu quero fazer esse conjunto de sermões que começam em Gênesis e terminam em Apocalipse, e até o final do ano acabar os dois junto com as mensagens avulsas que a gente faz. Como é maio, vai dar tempo. Então, em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, se nós precisamos não perder a visão do todo, é necessário realmente termos essa visão ao olharmos para a Bíblia e não vermos ela como ela tem sido vista em nossa geração, não é? Vista de uma maneira que é totalmente oposta do propósito de Deus ao nos dar a sua palavra. A Bíblia não é um compêndio de histórias isoladas que nos ensina uma moral para viver. Isso são as fábulas de Esopo, por exemplo, famosas. Acham que ele nasceu em 620 a.C., morreu 500 e pouco, mas não tem certeza muito, porque acabou que muitas histórias são atribuídas a ele. Sempre são histórias tipo o galo e a pérola, o lobo e o cordeiro. É uma história curta que no final tem uma moral. Você vê que a história em si não é sobre o galo, ou sobre o cordeiro, a pérola. A história é sobre nós. O objetivo das fábulas de Esopo é nos ensinar algo e fazer a gente ter uma vida melhor. Então, o objetivo não é contar, de fato, uma história. É a nossa história. E como fazer a nossa história funcionar no mundo. Para muitas pessoas isso que é a palavra de Deus. Normalmente ele dá sempre, a cada semana, a carta de um texto que tem a ver com o problema que ele está vivendo, porque ele acredita que há uma história com uma pequena moral que serve para aquele problema que ele está vivendo. Essa é a forma talvez mais desprezível de nós lidarmos com a palavra de Deus. Eu acredito que a gente pode ter uma visão geral, como foi falado, se nós olharmos os 3 primeiros capítulos da Bíblia, os 4 primeiros, Gênesis 1, 2, 3 e 4, porque aí nós vamos ter uma visão da eternidade passada, da criação, da queda, né, da tragédia da queda, mas como Deus tinha um plano eterno em todas essas coisas. E aí nós podemos olhar 4 capítulos
de Romanos. Romanos 1, 2, 3 e 4. E você vai ter toda a visão da redenção. E depois os últimos 4 capítulos da Bíblia, porque você vai ter toda a visão do que está por vir. Ou seja, do resultado final daquilo que Deus está fazendo em Cristo. Então a gente leu Gênesis, mas no início do livro de João diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Depois, mais à frente diz: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, quando você olha para a palavra de Deus e vê nela uma história, simplesmente para tirar uma moral, para que você aplique na sua vida amanhã, você está perdendo a grande história. Você perde o propósito total da Bíblia, mesmo com a Bíblia aberta todos os dias diante de você. E tudo que você vai ter da Bíblia é mero moralismo, mesmo que isso te leve a tomar algumas decisões acertadas, mas é mero moralismo, porque você perde a floresta no meio da árvore. Então a Bíblia não é a respeito de você nem de mim. Quando a gente lê a Bíblia dessa forma, a gente acha que a Bíblia foi escrita por causa de nós, para os nossos problemas, e a Bíblia foi escrita por causa da nossa história. Então aquelas histórias, a de Davi, a de Paulo, elas vão se encaixando na nossa história, ensinando como ajeitar a nossa vida. E a Bíblia é uma história sobre Deus. Não é uma história sobre como a nossa vida vai, é uma história sobre o que Deus fez, o que Ele está fazendo. Ele fez o mundo, ele foi devastado por causa do pecado, e isso fazia parte do seu plano, porque a cruz é o centro do plano de Deus. Então, por causa disso, ele reentrou no mundo para nos salvar do pecado e da morte, e ele está indo para refazê-lo. Então, a Bíblia é tão diversificada, tem tantos gêneros, poesia, são tantos gêneros, tantas histórias, tanta doutrina, que realmente é fácil, em algum momento, você perder o fato de que ela é uma única história. Não são várias histórias, não é uma coleção de histórias. Nas fábulas de Esopo, você tem uma quantidade enorme de histórias. Uma não tem nada a ver com a outra. E todas elas têm a ver conosco, com a nossa vida. A Bíblia não é assim, é uma história só. E o que nós queremos fazer, então, é olhar esses capítulos de Gênesis, de Romanos, de Apocalipse, e então ter uma visão geral, não é, do plano eterno de Deus para as nossas vidas. Então, a Bíblia diz que no princípio, e é onde a gente vai começar, a gente vai perceber que as coisas mais profundas a respeito de Deus tem, por incrível que pareça, não só explicam o propósito eterno de Deus, mas explicam tudo à nossa volta. E é óbvio que tem um aspecto totalmente prático se nós vivemos para a glória de Deus. Então, quando a gente lê isso, o início da Bíblia, no princípio Deus, a Bíblia não começa tentando provar a existência de Deus, mas nós precisamos entender que a existência de Deus nunca, crer em Deus nunca é um salto no escuro ou contra a razão. O oposto sempre é. Mesmo quando as melhores mentes tentam pensar a vida, sem Deus, elas esbarram na irracionalidade, na falta de lógica. E elas mesmas declaram isso. Então aqui a gente tem 3 coisas. Antes, na eternidade passada, antes de tudo começar, aqui quando vai ser dito haja luz, quando a história, como nós conhecemos, vai começar. Você tinha Deus, você tinha o amor e você tinha a escuridão.
Então a gente quer começar da maneira mais básica possível. A Bíblia diz então que antes de todas as coisas só Deus estava lá. Não é que os homens não existiam, nem os anjos, nem os serafins, é que nada existia. Nada que é criado. Só Deus não teve um início, portanto, Ele é antes de todas as coisas eternamente. Então não é só que Deus estava lá antes de tudo, Ele estava eternamente lá antes de tudo. Eternamente. E tudo que existe, então, se fundamenta no fato de Deus ser eterno e trazer todas as coisas à existência. Agora, o que isso significa para nós? Não é? O que isso significa para o nosso mundo? O que isso ensina de fundamental, o que Deus quer que a gente veja, agora que a gente começa a olhar essa grande floresta, veja como essencial. Se alguém me perguntasse, há algum ensino prático nisso, há toda espécie de ensino prático, quando nós olhamos a história de Deus, que a Bíblia é. A história do plano de Deus, a história daquilo que Ele está fazendo, não a minha história, a história do coração de Deus em planejar todas as coisas para exaltar seu Filho. Então, quais são as implicações desse fato? Na quinta-feira nós estávamos falando sobre outro assunto e mencionamos Jean-Paul Sartre, que é um filósofo existencialista, e na quinta eu lembro que mencionamos a obra dele, O Ser e o Nada. E de novo, eu quero me reportar a Jean-Paul Sartre, que é esse filósofo ateu, não é? Que morreu em 80, nasceu em 1905, e ele acreditava que ele, como intelectual, tinha um papel a desempenhar na sociedade. Ele era a visão política dele era de esquerda, quase sempre marxista, socialista, e ele é considerado genial, não é? Foi indicado ao Nobel em 64, mas por razões ideológicas ele não quis receber o prêmio. Então a filosofia dele basicamente era a negação de Deus e dizer que nós, seres humanos, a existência precede a nossa essência. Diferente de todos os outros seres que existem, os animais, nós somos os únicos que a existência precede a essência. Enquanto todas as outras coisas são sem se definir, por exemplo, o cachorro não se define, não é assim? Os animais não se definem, o mar não se define, ele simplesmente ele vai lá e existe, mas não nós. A essência precede a definição de quem nós somos. Nós mesmos nos definimos, não é? E isso é a essência do existencialismo. Então, em 1946, ele escreveu um ensaio falando a respeito disso. Não é? Um longo artigo. O existencialismo é o humanismo. Então, nesse ensaio, ele olha para a nossa vida e diz que nós devíamos pegar como uma metáfora, não é? da nossa realidade contrária à ideia de Deus. Ele usa um exemplo de uma faca para cortar papel, um canivete especializado em cortar papel, que serve para esse propósito. Com isso, ele quer mostrar, nesse artigo de 1946, a enorme diferença que há entre um ser que Deus criou e um ser que existe sem que Deus tenha criado ele. Sem que haja esse que a gente viu aqui, no princípio Deus. Se não há esse no princípio Deus, há uma diferença enorme entre o ser que existe, que é consciente, se há um Deus, no princípio Deus, ou se não há. E ele escreve esse artigo, esse ensaio, exatamente para mostrar essa diferença enorme, se há ou se não há
um Deus lá inicialmente. Ele, como a gente sabe, é ateu. Então, parafraseando ele, né, assim, para encurtar e para fazer adaptar uma tradução, ele diz assim: se considera um artigo de fabricação, como, por exemplo, uma faca de cortar papel, vê-se que ela tem sido feita por um designer para servir a um propósito definido. Ninguém iria produzir uma faca de papel sem saber o que ela é e para que ela é. Ou seja, você tem que ter em mente: eu quero uma faca de papel, eu tenho um propósito, e aí eu faço a faca. É o que ele está dizendo. Se Deus criou o homem, cada ser humano é então a realização de uma determinada concepção divina e de um propósito divino. Ou seja, da mesma maneira que você faz a faca para cortar papel, se Deus criou o homem tem um propósito. Deus intentava alguma coisa ao fazer o homem, como o homem que constrói uma faca, que faz uma faca para cortar papel, tem uma intenção para isso. Então ele diz: se Deus criou o homem, cada ser humano é então a realização de uma determinada concepção divina e propósito. Aqui então está o problema, ele diz. O ateísmo do século XVIII aboliu Deus no iluminismo, não é? E ainda assim, apesar deles terem abolido Deus, eles, num salto ilógico, insistiram que havia tal coisa como natureza humana com um propósito, que ainda havia algumas coisas que nós devemos fazer, porque elas são boas para os seres humanos fazerem tais coisas. O existencialismo ateu, do qual eu sou um representante, Sartre está falando, declara com maior consistência e lógica irrefutável que, se Deus não existe, temos de enfrentar as consequências dessa afirmação. Nós não somos feitos para um propósito e nem temos propósito nenhum. Nós não somos feitos para um propósito como uma faca de papel e, portanto, não há uma coisa boa a priori em nossa existência. Em nenhum lugar está escrito que os seres humanos devem ser honestos, que os seres humanos devem não mentir, que os seres humanos devem não matar, porque estamos agora em um plano onde só existem seres humanos, não existe no princípio, Deus. Nenhum Deus há. Como Dostoiévski disse: se não há Deus, tudo é permitido. O que ele está dizendo é totalmente ilógico, não é? O que ele está dizendo nos mostra como o oposto de nós falarmos, como é muito comum, mesmo vindo de pessoas seculares, de que a fé é um salto na irracionalidade. Ele está dizendo aqui que você tem que enfrentar algo claro em sua vida, que vai mostrar, por fim, o oposto. Primeiro de tudo, ele diz que se há um Deus, então nós temos um propósito, como uma faca de cortar papel tem um propósito. Estou usando essa figura porque é a figura que ele usa. Então, como você disse que uma faca de papel é boa ou ruim? Se ela corta papel direito. Se ela cortar papel direito, é uma faca de papel boa. Se ela é uma faca de papel que corta o papel, ele fica todo rombudo, todo feio, você vai dizer que ele é uma faca de papel ruim. Ou seja, o que Sartre está dizendo é que você só pode dizer que uma coisa é boa ou ruim se você olhar para o propósito que ela tem. Como o propósito dela é cortar papel, você vai olhar 3 facas que cortam papel e vai dizer: essa aqui corta papel bem, essa corta o papel mais ou menos, e essa corta o papel mal. Portanto, essa faca aqui é uma faca ruim para cortar papel. Apesar de falar que é de cortar papel, ela é ruim. Essa faca aqui é uma boa faca de cortar papel, porque ela corta papel perfeitamente. Essa aqui está fazendo o trabalho meio que porcamente, mas não chega a ser ruim, como aquela outra. Ele está dizendo o seguinte: se você não tem um propósito, você não tem como saber se uma coisa é boa ou ruim. Você só tem que saber como dizer que algo é bom ou ruim se você sabe o propósito que aquilo tem. Sem saber o propósito, você não pode dizer que uma coisa é boa ou ruim. É claro, é evidente. Então, se você usar uma faca de papel para fazer outra coisa, você quer esculpir mármore, e você resolveu usar faca de papel, você vai fazer o quê? Você vai destruir a faca, porque ela não foi feita para aquele propósito, ela tem um propósito.
você provavelmente vai arranhar e estragar o mármore também, com a sua faca de papel, de cortar papel, e você vai destruir a faca, porque a faca precisa ser usada dentro daquilo que o designer dela desejou. Ela não pode ser usada para outra coisa, e naquilo que ela foi feita para fazer, você pode avaliar se ela é boa ou ruim mediante o propósito que ela tem. Portanto, só com propósito você pode dizer que uma coisa é boa ou ruim. Sem propósito você não pode. E ele diz então que se os seres humanos foram criados por Deus, Sartre, então há uma coisa que você possa dizer que se o ser humano é bom ou ruim. Você vê o propósito pelo qual Deus criou o ser humano, se ele está vivendo de acordo com o propósito, é bom. Se ele não está vivendo de acordo com o propósito, é ruim. Se ele tem uma ação que vai contrária ao propósito que Deus intentou ao criá-lo, então você pode dizer, esse ser humano, essa atitude, esse ato é ruim, porque Deus criou o homem para fazer determinada coisa, e não isso que ele está fazendo. Deus criou o homem para amar, e não para odiar. Deus criou o homem para ter um coração aberto, e não para ser egoísta. Deus criou o homem para não mentir, e não para mentir. Se ele mente, é mal. Se ele não mente, isso é bom. As coisas são boas ou mais, dependendo do propósito com o qual Deus fez os seres humanos. Mas se Deus não fez os seres humanos, então nós não temos propósito nenhum. Não há nenhum propósito para a nossa existência. Não havendo propósito para a nossa existência, não há nenhuma maneira de você dizer que algo que o ser humano faz é bom ou ruim. Porque você não tem propósito. Se você pegar qualquer objeto que não tem propósito nenhum, você vai dizer, esse objeto é bom ou ruim? Eu não sei nem para que ele serve. O que ele faz? Qual era o propósito dele? Não, isso aqui não tem propósito, isso aqui é algo que apareceu assim, está aí jogado. Agora, eu posso dizer se o iPad é bom ou ruim, se ele está funcionando, se a luz está acendendo, se eu estou enxergando. Agora, se a cada minuto que eu estou falando com vocês, o iPad começar a mostrar mais imagens diferentes ali para mim, eu vou dizer, esse iPad está ruim. Ele não pode funcionar assim, porque ele tem um propósito. O software que eu estou usando nele tem um propósito, e ele precisa responder de acordo com o seu propósito. Ou eu vou dizer, está ruim, o computador está ruim, o iPad está ruim. Então, Sartre está dizendo no seu ensaio sobre a faca de papel, não há nenhuma maneira de você dizer se o mundo é como ele enxergava, não é? Sartre, sendo um ateu, não há nenhuma maneira de você dizer que um ser humano está fazendo algo bom ou ruim. E ele diz assim, a boa notícia, então, se isso é verdade, a boa notícia é que você é livre. Na ideia de Sartre, você é livre, você pode viver da maneira que você quiser, e ninguém vai poder dizer que você está errado, ou que isso que você está fazendo é mal, porque não há propósito nenhum. Nós é que damos sentido à nossa existência, por isso é existencialista. Você pode viver da maneira que você quiser, ele diz. Agora ele diz, há uma má notícia, que você tem que enfrentar com coragem, com bravura. São as palavras que ele usa. O fato de não haver nenhum significado para a sua vida. Você tem que admitir que você não pode falar a respeito de certo e errado com ninguém, sobre assunto nenhum. Não é sobre o que te interessa, sobre assunto nenhum. Você pode, no máximo, sentir que uma coisa é errada, ou sentir que uma coisa é boa. Mas outras pessoas podem sentir de outra forma, porque não há um Deus que nos criou com um propósito tal, com o qual nós possamos medir se aquilo é bom ou mal. Então, Sartre, apesar de marxista e socialista, ele muitas das vezes atacava as ideias que mais o definiam. Por quê? Porque os marxistas, como ele, insistiu em dizer que algo era errado. Olha, explorar o trabalhador está errado, aquilo lá está errado. Ele disse, isso é uma contradição. Nós começamos negando Deus. O ser humano não tem nenhum propósito. Aí a gente começa a dizer que isso não pode, aquilo outro não pode, segundo a nossa conveniência, mas isso é ilógico, isso é irracional. Nós temos que ter coragem de enfrentar o fato de que nós não podemos fazer isso, não podemos dizer isso. A razão, então, dele
por um lado, fazia ele ter simpatia ao marxismo e socialismo, com toda a sua visão anti-Deus, já que ele era um ateu, mas, ao mesmo tempo, por ser fiel à sua filosofia e ser fiel à lógica pura, à razão pura, ele tinha que, o tempo todo, estar dizendo, mas isso está errado. Agir como se algo fosse mal ou bom, dizer que aquilo ali é ruim, isso está contrário à racionalidade das afirmações que são a base daquilo que a gente crê. Você não pode dizer nunca mais que uma coisa está certa e está errada. O que levou ele ao extremo, não é, da vida é que, apesar dele ter essas afirmações brilhantemente claras, ou seja, se você quiser ser lógico, essa é a única conclusão que você pode chegar, se não a Deus. E o que você vai perceber, o que você vai notar, é que só há uma maneira de viver no mundo de maneira lógica, racional, que é quando Deus está lá, no princípio Deus. Se você tira isso, não existe mais uma maneira. Então, Sartre, apesar dessa afirmação brilhantemente clara, pelo resto da vida, ele passou escrevendo sobre o que estava errado no mundo. Ou seja, Sartre nunca conseguiu ser consistente com a sua filosofia. Ele mesmo o tempo todo negava. Sabe, ele teve um caso de 50 anos com Simone de Beauvoir, não é? 51 anos, numa relação aberta, que ele chamava. Ela é uma das grandes pensadoras do feminismo, marxista, esquerdista, também, como Sartre. E eles viveram dizendo que tudo estava errado. Por exemplo, ela vivia dizendo que o machismo era errado, que não é errado. Ele mesmo dizia, isso é uma maluquice, isso é uma maluquice nossa. Nós vivemos dizendo que as coisas estão erradas, mas isso é ilógico, é irracional. Porque se nós não temos propósito, por que o machismo está errado? Não está errado, não pode estar errado. Quem disse que está errado? Ninguém pode dizer que está errado. Nós não temos propósito para medir com uma faca de papel, em que você pode dizer, se ela não corta o papel, ela é algo errado. Porque é uma faca de papel, ou você não pode dizer, você usar a faca de papel para tentar cortar mármore, é uma atitude errada, porque ela não foi feita para isso. Agora, se nós não fomos feitos com nenhum propósito, você não pode dizer que o ser humano foi feito para amar, ele não foi feito para amar, ele não foi feito para nada. E não pode dizer que odiar é errado. Não pode dizer que ser egoísta é errado, porque não há nenhum propósito. Esse é o único passo lógico do pressuposto com que nós começamos, tentando negar Deus. Isso mostra que é impossível viver racionalmente. Aquela teoria deixa uma impossibilidade de vida racional. Você é obrigado a viver uma contradição, afirmar uma coisa e viver diferente, afirmar uma coisa e viver diferente. Por quê? Porque aquela afirmação não encaixa com a vida real e com aquelas coisas profundas no ser humano, que ao olhar para a vida como Sartre, apesar da sua clara filosofia, não poder viver sobre ela, ele tem que olhar para algumas coisas e dizer, isso está errado. E ele mesmo dizer, eu estou errado em dizer que está errado, porque a minha filosofia não permite. Se Deus não existe, isso não está errado. E é impossível. Eu lembro que há 2 meses atrás, a gente, quando estava estudando sobre a Trindade, o que ainda vamos continuar fazendo, eu estava mencionando Kant, que é talvez o maior, a figura central da filosofia moderna, talvez o mais importante da filosofia, ele dizendo, se Deus não existisse, a gente ia ter que viver como se ele existisse, porque logicamente não dá para nós vivermos se Deus não existe. Então a gente viu como Kant, ele disse, olha, se você quiser falar de ética, como Sartre gostava de falar de ética, e Simone gostava de falar de ética, se você quiser falar de ética, você tem que falar de justiça. E como no mundo, Immanuel Kant diz, a gente viu isso, não há justiça, tem que haver vida após a morte, ou você não pode mais falar sobre ética. Porque as pessoas que viveram na mais completa injustiça, morreram nesse mundo sem receber justiça nenhuma. Agora, a única maneira de você acreditar, de você afirmar racionalmente que há justiça e que a ética é uma coisa boa e que deve ser seguida, é que há uma vida após a morte onde o homem pode receber o castigo devido pela sua vida injusta.
Mas nós vimos ele dizer que então não basta ter sua vida após a morte, já que as pessoas morrem no mundo sem receber justiça. Deve haver um juiz, porque se não houver juiz, a pessoa morre, mesmo que haja vida após a morte, ele não vai receber justiça. E nós vimos Kant dizer, não basta haver um juiz, tem que haver um juiz que não se engane, porque há muitos juízes no mundo que eles se enganam, eles têm as provas, as pessoas trazem as provas para eles e as provas são falsas ou são incompletas, e ele condena o inocente. E esse juiz, ele tem que ser a prova de erro, e a única maneira dele ser a prova de erro é ele ser onisciente. E nós vimos depois Kant dizer, mas não basta um juiz lá no pós-morte ser onisciente, porque vai que um demônio poderoso impeça ele de aplicar a justiça. Então não basta haver um juiz e ele ser onisciente, esse juiz tem que ser capaz de aplicar a justiça adequada, não é? Equânime, aquilo que os homens fazem. Então, esse juiz, ele deve ser todo poderoso. E ele vai falando a respeito de como o juiz tem que ser, e esse juiz tem que ter todos os atributos que Deus tem. Há uma outra filósofa, Philippa Foot, ela morreu em 2010, agora há pouco, mas é bem velhinha. Ela era focada em falar sobre a ética da virtude, e ela fala exatamente a respeito disso, de Nietzsche, de Sartre. Ela diz, olha, não há nenhuma maneira que você pode dizer que as coisas são boas ou que algumas coisas são ruins, segundo tão brilhantemente Sartre e Nietzsche filosofaram para nós. Só que o problema nosso, e ela também propagava o ateísmo, o problema nosso, meu, de Sartre, de Nietzsche, é que logo depois que a gente faz essas afirmações, a gente passa o resto da vida fazendo julgamentos morais e dizendo que as pessoas estão erradas, porque nós temos que ser contraditórios, porque não dá para viver quando você parte desse ponto sem ser contraditório. Você vê Sartre, Philippa Foot, Nietzsche, eles têm que admitir, você não pode pensar racionalmente, manter o pensamento racional e levar nossa ideia à frente e ser consistente. Nossas vidas têm que negar aquilo que a gente prega, ou a gente vai ter que dizer que o que a gente prega está errado. A gente vive numa contradição, a gente não pode dizer que o nosso pensamento é lógico, porque na prática, quando nós vamos aplicar, nós fugimos da lógica e passamos a fazer julgamentos morais, como se o homem tivesse um propósito divino. Mas se Deus não existe, realmente todas as coisas são permitidas. Então nenhum deles pôde viver consistentemente, nem Nietzsche, nem Sartre, nem a Philippa, nenhum. Eles têm que viver uma vida que é inconsistente, uma vida que não pode racionalmente ser explicada. A vida está sendo vivida de uma maneira irracional. Você vê como é o oposto. As pessoas dizem, a fé é um salto para fora da razão. Mas não. Se Deus existe, então existe certo e errado. Isso é o que a razão diz. Isso é o que Sartre está dizendo. Essa é a única maneira de você viver consistentemente e racionalmente. Eles mesmos têm que admitir que qualquer coisa que foge disso, se o homem não tem sentido, nem propósito, e nem foi criado, então não existe nenhuma maneira de você dizer que está certo e errado. Agora, Sartre faz uma afirmação estranha, porque ele diz, olha, a boa notícia é que você é livre, você pode, como você não tem propósito, você pode ser o que você quiser, você pode ser um filósofo ou pode ser um serial killer. Quem vai poder dizer que isso está errado? Ninguém. Você pode ser o que você bem entender, você é livre. Ele fala sobre liberdade de uma maneira estranha, não é? Sartre até dizia assim, olha, se Deus existe, eu não sou livre. Eu sou livre, eu quero ser livre, eu sinto que eu sou livre, então Deus não existe. Mas quando você olha para a vida, você vê que mesmo a concepção de liberdade de Sartre aqui tem um problema fatal. Porque a liberdade, quando você olha para um falcão, o falcão foi feito para os ares. Não é? Eles pegam as correntes térmicas
ascendentes e ele sabe usá-las como ninguém. Outro bicho usa bem também, como o urubu. Então você vê que o urubu às vezes está tão alto, que você imagina, puxa vida, ele fica horas lá sem bater a asa uma vez só. Porque ele está usando essas correntes, eles são especialistas em usar. Mas o falcão é melhor porque o falcão tem uma aerodinâmica perfeita, dá mergulhos incríveis, caça, mas no ar. Quando um falcão está no chão, ele é totalmente vulnerável. Se ele não puder voar, ele é pego, ele vira comida de outro bicho. Ele não foi feito para o chão, ele foi feito para as alturas. Lá ele é uma máquina, ele é uma arma extremamente eficiente. De lá de cima ele vê roedores, desce, pega e sobe. Ele não fica no chão caçando rato, porque ele é péssimo no chão. Ele não foi feito para o chão. Se ele ficar muito tempo no chão, outro animal vem e pega ele. Ele não tem como fugir, ele não é rápido, ele não consegue correr, ele não consegue nada. No chão, ele vai morrer. Ele não é livre, não é? Essencialmente, quando ele está no chão. Por quê? Porque ele foi feito para os ares. Ou seja, sempre que você opera fora do design que você foi feito, você, em vez de estar indo para a liberdade, você está indo para a morte. Sei lá, um peixe que quer viver fora da água. Isso não é liberdade, isso é a morte. Porque ele foi criado com design para a água. Então, o que é liberdade? Liberdade não é você fazer, decidir o que você... Imagina se o falcão decide que ele é um animal corredor. Ele morre, está morto. Não é? Liberdade você só encontra dentro do design com o qual você foi feito. Você é um peixe. Se você cisma de sair da água, você não é livre. Você é um peixe morto. Você foi contra o design que você foi feito. Assim é com falcão. Então você é livre à medida que você é um peixe no mar, é livre. Um falcão no ar é livre. Mas fora desses ambientes eles não são livres. Então é o contrário. Há um escritor chamado Isaac Dirensen que escreveu vários livros. Um deles é Fora da África, lançado em 1938. Mas, na verdade, é uma mulher que escreve uma série de livros. O nome dela é Karen von Blixen. E ela escreve com um pseudônimo. E esse livro até virou um filme famoso. O nome do livro é Fora da África, mas aqui no Brasil, por alguma razão, virou Entre Dois Amores. Assim, o Brasil sempre muda os nomes assim. Então é parte dessa mulher que é dinamarquesa, parte do tempo que ela vive lá no Quênia, na África. É um filme com Meryl Streep e Robert Redford. Em 85 ganhou 7 Oscars, melhor filme, melhor diretor, e foi indicado a uns 14 Oscars. E foi super premiado. Então, num trecho do livro, ela diz exatamente isso. Ou seja, quando a gente olha para o mundo animal, por exemplo, eu não invejo nenhum animal. Não é? Mesmo quando eu estou, já falei isso aqui, estou ali caminhando junto com um frejado do meu lado, eu acho ele um animal incrível, maravilhoso. Mas quando eu penso que ele não pode ler um livro, que ele não pode pensar os pensamentos sobre Deus que estão na minha mente, eu não invejo. Então, há algumas coisas que alguns animais fazem que você inveja, mas quando você vê o falcão fazendo o que ele faz, nas alturas, você queria ser assim. E, às vezes, algumas coisas que Deus dá às outras pessoas, que você também desejaria ser assim. O livro diz assim, essas pessoas tendem a aceitar, quando você não tem um propósito, Deus não te criou para um propósito, essas pessoas têm que aceitar como o sucesso é exatamente aquilo que outras pessoas justificam ser. E elas têm que tomar a sua felicidade, até mesmo a sua identidade e ego, pela cotação do dia. Ou seja, você não tem nenhum propósito, então eu vou ter que deixar, em vez de eu ser livre, você vê, as pessoas vão definir o que é sucesso para mim. Sucesso é ter determinado peso, sucesso é ganhar determinada quantidade de dinheiro.
Ela diz, você vive então agora, como não é Deus que te define, outras pessoas te definem, a cultura te define, a sociedade te define, e essas coisas são mutáveis, é o que ela está dizendo. Sua felicidade, até mesmo sua própria identidade e ego, é definido pela cotação do dia. Então elas tremem com razão ante o seu destino assustador. É assustador, não tem nenhum propósito, e aí então agora outro ser humano sem propósito começa a definir qual o propósito, e minha felicidade fica toda arraigada, alicerçada sobre aquilo. Então, ela coloca isso com palavras que eu invejo a maneira com que ela escreve. Gostaria de escrever como ela. Então, você não está livre, você está completamente afetado pelo que o mundo diz que você deve ser, exatamente porque você não sabe quem você é e para que você foi feito. Então o mundo vai dizer o que é importante, o que é legal, o que é inteligente, o que vai fazer você ser alguém que está usando os seus talentos adequadamente, e você fica sempre no desespero, ela diz, da próxima ideia que o mundo tem do que é legal. É uma vida miserável, não há liberdade nenhuma, ela está dizendo. Você tem que tomar a sua identidade da cotação do dia, e você treme diante de tal destino que a sua vida é só tomar decisões pelo que os outros estão dizendo, e a sua vida rapidamente se esvai. Então, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: você quer ser livre, você quer realmente liberdade. Em seguida, encontre o propósito de Deus pelo qual nós fomos criados. O próprio Sartre diz que sem Deus não é possível viver uma vida que seja lógica, que seja racional, que flua da razão. Você tem que ser uma contradição, afirmar coisas e depois viver o oposto do que você disse. E você conhece aquilo que a Bíblia, o que Deus intentou para nós na Escritura. Por isso que você tem uma visão geral dela e saber que ela não é a respeito de você, mas ela é que diz que lugar você ocupa nesse grande propósito de Deus, define tudo na sua vida. E a única vida racional que você pode dizer, só essas pessoas podem dizer, isso está errado. Olha, o homem ser egoísta, encurvados em si, está errado, porque Deus fez o homem para ser o oposto disso, não para o egocentrismo, só Ele. E você pode ir na comunhão dos santos e descobrindo todas as coisas na meditação da palavra, nos meses de graça, todas as coisas aquelas que Deus te deu e que podem ser usadas com o propósito com o qual Ele nos fez. Então você vê, quando a Bíblia diz, no princípio Deus, isso joga uma lógica sobre tudo, uma racionalidade sobre tudo, um propósito sobre tudo. Só pessoas que partem daí podem dizer com consistência, isso está errado, aquilo não está. Mesmo as grandes mentes que tentaram formular uma espécie de vida sem Deus, tiveram que dizer, nós não temos nenhuma base para dizer que algo está errado, só que a gente passa a vida inteira dizendo que as coisas estão erradas. Nós somos contraditórios, nossas afirmações e a nossa vida estão em contradição, nós somos irracionais quando afirmamos isso. Eu estou agindo bem como um filósofo, mas eu tenho que ser uma contradição da filosofia, eu tenho que dizer que ela é falsa, da maneira com que eu vivo, porque eu nego tempo todo fazendo julgamentos morais que aquilo que eu afirmei é verdade. Eu tenho coragem, Sartre diz, para dizer que os filósofos do iluminismo, do século XVIII, estavam errados, porque eles tentaram tirar Deus e fingir que o homem tem um propósito. Nós temos que encarar isso, mas, no entanto, ele mesmo cai na mais completa contradição. Então, essa primeira afirmação da Bíblia, no princípio Deus, coloca tudo em perspectiva. Você vê, coloca tudo não só na perspectiva da razão porque nós existimos, mas dando base para agora dizer, aquilo é errado, aquilo está certo, Deus é o doador da vida, portanto matar é errado, só por isso é errado. Se você tira Deus, agora matar já não faz nenhuma diferença. Você não pode dizer que Stalin, ao matar 20 milhões de pessoas para colocar o marxismo dele em prática, estava errado se não existe Deus. Agora, se existe Deus, então está errado. Está errado, porque agora você tem uma base para dizer qual o propósito do homem. Em segundo lugar, havia o amor.
E você pode pensar, mas onde é que está isso aí no texto que você acabou de ler? Em primeiro lugar, havia Deus. Em segundo lugar, havia o amor. Acho que em quarto lugar, que é o ponto que eu não vou ter hoje, que é que o tempo está indo muito rápido, né? Então, em quarto lugar, que eu tenho que ir mais rápido. Em segundo lugar, há o amor. E você pode pensar, mas eu não estou vendo aonde o amor entra ali no princípio Deus e naquele início do texto de João. Mas a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, mas fala também sobre o Espírito de Deus que pairava sobre a face do abismo. A palavra que é usada é a palavra sobre a vibração que a mãe pássaro faz sobre os seus filhos. É uma expressão íntima e acolhedora daquilo que o Espírito Santo fazia. Então você tem Deus e você tem o Espírito. E a Bíblia disse Deus, haja luz. Então você tem Deus, você tem o Espírito de Deus e você tem a palavra de Deus. E toda a criação acontece através da palavra de Deus. Você tem Deus, você tem a palavra de Deus, e você, então, através do Espírito, tem a criação. Não há matéria-prima, isso é tudo que há. Deus, o Espírito de Deus e a palavra de Deus. E a gente leu lá, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O que a Bíblia está dizendo é que esse mundo foi criado por um Deus trino. Dentro da divindade há 3 pessoas, como nós vimos, estudamos a respeito disso especificamente há pouco tempo atrás, ainda estamos estudando. Pai, Filho, que é a palavra de Deus, e o Espírito Santo. E juntos eles criaram todas as coisas. Você vê que Deus não criou nada da maneira com que a gente imagina. Ele não fez a luz. Deus disse, haja luz e houve luz. Deus não fez o céu, ele disse, haja os luminares. A palavra de Deus faz tudo, não é? Cria tudo. Agora, o que isso significa? Qual a implicação disso para nós? Como nós vimos as grandes implicações práticas para o pensamento e para a vida do fato de que no princípio Deus. Agora, o fato de que há o amor antes de tudo, que implicações isso tem? Se Deus é trino, há 2 implicações enormes para nós. Em primeiro lugar, há a primazia dos relacionamentos. Antes de tudo, havia um relacionamento profundo. E a maioria, todas as religiões que o homem fabrica, pensam num Deus unipessoal. Sempre há parte, inicialmente lá, quando anda para trás, mesmo quando tu tem um Olimpo de deuses, passa o início de tudo num Deus unipessoal. Nós todos sabemos que o amor é algo que só pode acontecer entre pessoas, só pode acontecer num relacionamento. Então, um Deus unipessoal, ele não podia amar antes de criar. Ele só podia amar depois que criou. Então, como ele, por toda a eternidade ele existiu sozinho, ele tem que existir durante toda a eternidade sem amar. Mas nós vimos, como estudamos há pouco tempo, João 17, que Jesus diz assim, com aquele amor que tu tinha comigo antes que o mundo existisse. Então, a pergunta é, o que Deus estava fazendo na eternidade? Estava amando Cristo, estava amando o seu Filho, estava amando o Espírito, o Pai, o Filho, estavam se amando por toda a eternidade. O que Deus fazia na eternidade? Ele amava. Se Deus é unipessoal, é óbvio que ele não amava na eternidade, porque ele seria só. Então você vê, antes, por que o mundo existe? Não é por causa do poder, porque muitas pessoas pensam, por que Deus... Outro dia eu li uma frase até que legal, assim, porque diz assim, por que Deus criou o mundo? Aí alguém respondeu, porque um leão, sendo um leão, não rugiria? A pessoa está dizendo o seguinte, se Deus é todo poderoso, por que ele não criaria essas coisas que ele criou? Mas você vê, o poder não é aquilo que é fundamental na criação. Não foi porque Deus é poderoso que ele criou. O amor, porque se ele é unipessoal, então o poder estaria como algo primário.
ele era lá todo poderoso, um dia ele cismou de criar. Depois que criou, ele começou a amar coisas que tinha criado. E o amor então viria mais tarde, o amor seria algo periférico. Mas na raiz do universo, na razão pela qual Deus criou todas as coisas, criou o mundo, criou os céus, criou todos os seres, a razão por trás de tudo não é que Deus tinha poder para fazer, por que ele não faria? Se um leão pode rugir, por que não rugiria? Não é isso, a essência de Deus, na essência de Deus seria o poder, mas o que a Bíblia diz é que na essência é amor, que o amor não é secundário, não é uma coisa que vem depois. A realidade última não é o poder. Deus é todo poderoso, por todo sempre, mas a realidade por trás dele criar todas as coisas é que ele ama tanto o Filho que ele quer expressar esse amor na criação. Portanto, a realidade por trás da criação é o amor. O amor não começou a existir. Simplesmente a criação em todo o plano eterno é para expressar o amor do Pai, do Filho e do Espírito. E quando Jesus disse que o Pai ia glorificá-lo, como eles se glorificavam por toda a eternidade, a palavra glorificar ainda é mais poderosa do que simplesmente amar. Glorificar é louvar, honrar, amar. Ou seja, Deus, nas três pessoas da Santíssima Trindade, reverenciavam, glorificavam, amavam um ao outro por toda a eternidade. Então não simplesmente havia amor em Deus, ou houve amor em Deus em algum momento. Por isso que a Bíblia diz que Deus é amor. E o amor de Deus é a razão de tudo, mas não porque o homem está no centro. Quando a Bíblia diz Deus é amor, é porque desde toda a eternidade Ele ama o seu Filho. Desde toda a eternidade, todo o amor do Filho está centralizado no Pai, e assim o Espírito Santo. Agora você sabe o que Deus é amor significa. É que Ele é consumido por um amor infinito pelo seu Filho. E o seu Filho é consumido por um amor infinito por Ele. E o Espírito Santo da mesma forma. Portanto, um quer glorificar totalmente o outro. Deus estava então literalmente amando por toda a eternidade. Ele não era amoroso esperando um objeto para amar. O Pai, o Filho e o Espírito conheciam um ao outro em amor infinito, e desse poder, do poder desse amor, Ele criou todas as coisas para manifestar essa glória, para manifestar a glória desse amor, para manifestar a glória desse sentimento que consome os seus corações. Então amar é antes de poder. Você vê que o poder é usado para manifestar o amor. O amor é que é primário. Amar é antes da criação. A criação do universo sai do amor de Deus, do seu relacionamento eterno com o seu Filho, no Espírito. Essa é a realidade última, não o poder. E isso significa algo para nós incrível. Não é? Essa realidade está dizendo para nós: a primazia de tudo são os relacionamentos. É isso que a primazia de todas as coisas é o relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A primazia de todas as coisas que se conforma a Deus é relacionamento e não poder. Nós vemos uma sociedade, e numa cidade grande como o Rio de Janeiro, em que os valores culturais têm uma hierarquia. E o relacionamento não está no topo, porque o homem é diferente de Deus, porque é isso que o pecado faz. Você vê que essa é a raiz da destruição do tecido da nossa sociedade, dos nossos relacionamentos. Relacionamentos são agradáveis, mas ninguém, por exemplo, sai de um país para ir para outro para se relacionar. É porque ele quer ganhar a vida, ele quer ganhar dinheiro, ele sentiu que aqui não estava ganhando dinheiro suficiente. Ninguém sai do interior para vir para o Rio de Janeiro porque ele quer relacionamento, é porque ele quer ganhar dinheiro, ele quer poder. O dinheiro vai me dar poder e capacidade. Então a realização, o dinheiro, a progressão na carreira,
o poder estão na frente, na hierarquia daquilo que é importante para a nossa sociedade. É por isso que as pessoas vão sacrificar o casamento pela sua carreira. Entre a carreira e o casamento que é o relacionamento não vai ter a primazia. Entre eu ser pai e ganhar mais dinheiro, meus filhos que me perdoem, eu vou sacrificar o relacionamento, mas eu posso ganhar um pouco mais de dinheiro, e se no meio da minha carreira eu tiver que dar mais tempo e menos tempo para o relacionamento, para ganhar mais dinheiro, é o que eu vou fazer, porque na escala de prioridades da nossa cultura, relacionamento está lá embaixo. Ganhar dinheiro é mais importante que a minha relação com os meus filhos. Então eles podem viver lá, eu pago alguém para cuidar deles. Eu posso chegar em casa arrasado todos os dias e ter uma qualidade de relacionamento péssima. Mas eu preciso ganhar dinheiro. E o casamento está numa escala muito menor. A minha carreira eu não posso perder. O casamento eu posso perder, eu arrumo outro. Eu arrumo outra relação, porque senão está... Isso mostra como nós estamos totalmente em desalinho. E é por isso que o mundo é como ele é. Por isso que não adianta você achar que alguns cartazes, nossa, vai melhorar o homem, a sociedade. O homem é diferente de Deus. A primazia de Deus por toda a eternidade é o relacionamento. O poder só foi usado para mostrar o amor, para mostrar o poder infinito do relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito. O poder não é aquilo que é essencial, mas é aquilo que revela o relacionamento. Então, se Deus não existe, o forte come o fraco, é uma questão só de poder mesmo. Todas as pessoas que vivem uma vida ou negando Deus diretamente, como Sartre, ou vivem como a nossa sociedade, mesmo aqueles que dizem que creem em Deus, vivem como se Ele não existisse, não podem dizer que o forte destruir o fraco tem algum problema, porque o poder está na frente, e sempre que isso está na frente é assim que vai ser. É isso aí, isso é tudo. O poder é a realidade final. É por isso que eu quero dinheiro, eu preciso ser poderoso, não importa quantos relacionamentos vão estar na frente disso e vão ter que ser passados por cima. Portanto, a cultura do Rio de Janeiro, do Ocidente, está perfeitamente bem. O mundo como ele é, horrível desse jeito, está perfeitamente bem se Deus não existe. Porque se Deus não existe, assim que o mundo deve ser mesmo. Você nunca deve dizer que há nada de errado na nossa sociedade. Mas, no princípio Deus, isso, além de estabelecer aquela lógica racional para a vida e para todas as coisas, você vê que o amor tem a primazia, o relacionamento é a coisa mais importante, porque é isso que manifesta a imagem de Deus em nós. Porque Deus criou todas as coisas para mostrar o seu relacionamento, para mostrar o quanto Ele amava o Filho, o quanto o Filho amava o Pai. E o céu para nós é que a Bíblia diz o quê? Para que eles me amem com o amor com que tu tens me amado antes da fundação do mundo. Para que o meu amor neles esteja. Para que eles te amem com o amor que o céu é ser chamado para dentro desse relacionamento, que é o centro de todas as coisas. Então, quando você coloca a sua carreira, ganhar dinheiro, a sua educação, qualquer coisa, à frente dos relacionamentos que Deus nos deu, família, irmãos, irmãos em Cristo, irmãos mais do que de sangue, porque os irmãos de sangue, que a gente chama de sangue, é de sangue só daqui, mas os nossos irmãos em Cristo são de sangue, mais de sangue do que irmão de sangue, porque são irmãos no sangue de Cristo. Nós dividimos o corpo por causa desse sangue, que é muito mais precioso. Então, vocês e eu não fomos construídos para um tipo de vida que o mundo vive, que a sociedade vive, em que os relacionamentos não estão na escala de prioridades da vida, estão lá embaixo. Isso é a manifestação da escuridão. A realidade última, a primazia última é de relacionamentos verdadeiros, profundos de amor. Porque essa é a razão pela qual Deus criou o mundo, mostrar o seu relacionamento, o seu prazer em seu Filho.
Essa é a primeira implicação. Isso nos mostra como a nossa sociedade é um erro mesmo. E enquanto ela for, essa for a escala, não for aquilo que flui daquilo que Deus ela é o que ela é mesmo. É uma tragédia. E você não deve esperar que ela seja melhor do que o que ela é. Em segundo lugar, o fato de Deus ser uma trindade e haver esse amor infinito entre as pessoas da trindade e que tudo for ser criado por causa dele, desse relacionamento, diz para nós, ensina para nós sobre a natureza das relações. Não diz só que os relacionamentos são as coisas que estão em primeiro lugar, nosso relacionamento com Deus. Então, nosso relacionamento com os irmãos em Cristo. Então, nosso relacionamento com as pessoas ligadas a nós por parentesco. Então, nosso relacionamento com as pessoas sem Cristo. A Bíblia não está ensinando só isso, está ensinando qual é a natureza desses relacionamentos, qual é a única maneira desses relacionamentos expressarem aquilo pelo qual eles foram criados para ser. Quando Jesus disse que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam glorificando um ao outro, como eu disse, a palavra glorificar não significa apenas amar, mas honrar, curvar-se diante. É por isso que o Filho não tem ele se curva diante do Pai, como nós podemos ver na Bíblia várias vezes. O que ele está dizendo é que o Pai, o Filho e o Espírito não são auto-orientados. Você vê, eles não estão orientados para dentro, para eles mesmos. Cada um deles tem as outras duas pessoas da Trindade no centro do seu ser. Quer dizer, a coisa mais importante para Cristo é reverenciar o Pai e não ser reverenciado. Ele não é egocentralizado. Jesus não negou ser centralizado nele mesmo quando vê o mundo. Ele sempre foi assim. Ou seja, cada pessoa da Santíssima Trindade não é voltada para si mesmo, o que é bom para mim, o que agrada a mim, o que é bom para mim. Não, é voltado para o outro, o que honra o Pai, o que glorifica o Pai. Ele nunca foi voltado para dentro. Ele é o oposto, o pecado, você vê, é o exato oposto do que Deus é. Por isso, como a gente já disse, Lutero define o pecado como o homo incurvatus em si, o homem encurvado para si mesmo. E é isso que o torna diabólico. Agora você vê, Jesus não foi encurvado para si mesmo, não só quando andou no mundo, onde ele negou assim, e se voltou totalmente para o Pai. Ele é assim desde toda a eternidade. Ele é voltado para o Pai e para o Espírito, como o Pai é voltado para Ele e para o Espírito, como o Espírito é voltado para o Filho e para o Pai. A alegria do Espírito é exaltar o Filho, proclamar a verdade do Pai. Você vê, nenhum deles durante toda a eternidade era egocentralizado. Mesmo sendo Deus, onde você podia pensar, o único ser que podia ser voltado para si, para dentro, nunca aconteceu assim. Durante toda a eternidade, o Pai tem todo o seu interesse voltado para o Filho, voltado para o Espírito, como o Filho voltado para o Pai. A alegria deles está no outro e não neles mesmos. É por isso que depois de todo o plano eterno, a Bíblia diz, Deus vai sujeitar todas as coisas ao Filho. E a Bíblia diz, e o Filho vai pegar tudo isso que o Pai sujeitou a Ele e vai sujeitar ao Pai novamente. Você vê como um está voltado para o outro, não está voltado para si mesmo. Sempre que um recebe algo, volta para o outro. Então, há uma orientação totalmente diferente no ser de Deus, no coração de Deus. A essência da realidade é colocar o outro à sua frente, em Deus. Você vê que essa é a essência oposta do ser humano. Tudo que ele faz, de alguma maneira, é orientado para dentro. Mesmo quando ele faz aquilo que supostamente é bom, ele faz para se achar algo, para ter o respeito, para receber algo. Se ele não recebe algo adequado, ele não pode conviver com isso. Todas as entranhas deles são apertadas. Isso significa que o egoísmo está em desacordo com o ser essencial de Deus. Deus nunca foi voltado para si mesmo.
Deus Pai sempre foi voltado para o Filho e para o Espírito sempre voltado para o Filho e o Pai, o Filho sempre voltado para o Pai e para o Espírito. Então não é nunca minhas necessidades. Se todo mundo é orientado assim no mundo, como você esperaria que o mundo fosse? Essencialmente, por fim, o inferno é exatamente isso. C.S. Lewis, num dos seus livros incríveis, ele diz assim: para o Verbo eterno, Cristo, dar-se em sacrifício, quando foi crucificado, não é simplesmente uma atitude num clima selvagem das províncias periféricas do pecado. Dar-se ao Pai totalmente e não a si mesmo, foi aquilo que o Filho fez durante toda a eternidade. Durante toda a eternidade, ele estava meio que negando a si mesmo e dando toda a glória ao Pai. Por isso que ao estar no mundo, ele, a despeito de todas as coisas terríveis, ele não teve conflito entre fazer a sua vontade ou em tudo fazer a vontade do Pai, a ponto de dizer que essa era a sua comida e essa é a sua bebida. Então a doação é a realidade final e não receber. Quando a Bíblia diz mais importante coisa é dar do que receber, você está falando sobre a realidade final de Deus. Sempre foi importante, finalmente, para o Filho dar ao Pai a glória, a honra, o louvor, o amor. E sempre foi fundamental para o Pai dar ao Filho e não receber. E sempre foi fundamental para o Espírito fazer a mesma coisa. Então C.S. Lewis diz, essa não é uma lei que eles estavam seguindo, e também não é uma lei que você possa escapar, se parecer com Deus. Por isso que Jesus diz, quem quiser me seguir, vai ter que negar a si mesmo, porque essencialmente é o que eu sou. Eu não sou orientado para dentro, eu sou orientado para fora. Eu não só dou a vida pelas minhas ovelhas, eu me dei por toda a eternidade ao meu Pai, em amor, em honra, em glória, para Ele. Então negar a si mesmo, não estar voltado para dentro, essencialmente, é o que nos faz como Deus. C.S. Lewis diz assim, a única coisa fora do sistema de doação é o inferno. A prisão feroz do inferno, da autoabsorção, ou seja, Deus vai deixar para sempre o homem se autoabsorver, viver totalmente encurvados em si. É por isso que a ideia de que há amizade no inferno é totalmente oposta à Bíblia. Companheirismo. O ser humano é egocentralizado e ele é contido nisso pelo poder de Deus para que a história ainda continue, mas chegará o tempo em que isso vai ser tirado. Então o homem vai ser totalmente autoabsorvido em si mesmo, no seu horror. Então a razão pela qual eu ainda tenho um casamento, depois de todos esses anos, tão feliz quanto era no início, é porque eu e minha esposa chegamos à conclusão de que o casamento é feito de você negar o seu ego. O casamento não é feito de você achar que o outro deve mudar para te satisfazer. Isso destrói o casamento, isso é o oposto daquilo pelo qual nós fomos criados para ser em todas as situações. Cada vez que eu acho que alguém tinha que mudar para que eu me sentisse satisfeito, eu estou agindo da maneira oposta do que Deus é. Porque eu estou orientado para dentro. E eu estou esperando que as pessoas se orientem nesse sentido em relação a mim. A relação pela qual a igreja existe, e ela vai sempre existir como igreja verdadeira, é perceber que todos nós somos feitos para que o ego seja abdicado. É isso que faz a união da igreja, é a mesma coisa que faz a união da Trindade. Todos eles são voltados para fora e não egocentralizados. O Pai para o Filho e para o Espírito para o Pai e para o Filho para o Pai e para o Espírito. Essa é a realidade última. Servir. E é por isso que o Filho, em todas as coisas, sente o maior prazer em fazer tudo que honra ao Pai, mesmo que seja tomar o cálice da ira que era destinado a nós. É por isso que quando ele se levanta, ele diz, Pai, glorifica o teu nome. Isso é o que move o que eu vim fazer. Então veja, doação
estar voltado para fora, que é o oposto do homem curvatus em si, é aquilo que Deus é por toda a eternidade. E é isso que quer dizer Deus é amor. Se você está desenhando linhas, alguém certa vez me disse, mas então eu vou permitir que alguém pise em mim, se alguém estiver fazendo mal a mim. Se você ama alguém, a pior coisa é você deixar aquela pessoa pecar contra você, e pecar contra você, e pecar contra você. Não por causa de você, mas por causa dela. Então, realmente, nós traçamos linhas que as pessoas não podem ultrapassar. Mas se você traça essa linha para o seu bem, isso é pecado. Porque você vê, isso é centralizado para dentro. Isso aqui é o meu limite, ninguém pode passar isso aqui. Nós não devemos deixar as pessoas pecarem contra nós, porque aquilo destrói a vida delas. É pecado, destrói a vida delas. Se eu traçar linhas pensando no outro, então, traçar linhas tem o objetivo próprio que Deus quer em minha vida. Agora, se eu realmente traço linhas na mesma situação, simplesmente porque esses são os limites do meu egoísmo, então é óbvio que é pecado. Ou seja, até ao traçar linhas, eu tenho que estar orientado para fora e não para dentro. Não para dentro. A primazia dos relacionamentos, das relações, a mútua doação é a expressão eterna daquilo que Deus é. No princípio, Deus, em toda a eternidade, era assim. E todas as coisas um dia, por fim, vão expressar aquilo que Ele é. E para encerrar, antes do início, houve Deus, houve amor e houve trevas. Nós vamos encerrar aqui. A terra era sem forma e vazia. Então tudo era disforme, havia trevas sobre a face do abismo. O que isso significa? Quando Deus começa a falar, em sua palavra a escuridão se dissipa. A ordem, a luz, sem a palavra de Deus, tudo é um caos, tudo é escuridão. Se você olhar para Êxodo, por exemplo, de 5 a 10, quando fala sobre as pragas do Egito, há uma dureza no coração de Faraó. Ao mesmo tempo, cada praga é uma demonstração do poder de Deus, mas deixa sempre um espaço para que aquele coração duro se endurecesse mais, porque elas parecem poder ser explicadas de uma outra forma. Ele via que era quando Moisés falava que as coisas aconteciam, mas todas as pragas, como todas as desgraças na vida, parecem tão naturalmente, como eu explicaria, parece tão incrivelmente natural, que o coração incrédulo, ele tenta se agarrar àquele fio de negação de Deus, voltando-se para si mesmo. Na primeira praga, Moisés feriu o rio Nilo, e todas as coisas que estavam no Nilo morreram. Qual o resultado disso? As rãs que não morreram escaparam do rio. Então teve a praga de rãs. Então depois essas pragas, as rãs morreram. E suas carcaças então encheram o Egito. E aí a próxima coisa é o quê? Uma infestação de moscas e mosquitos. Parecia sempre que Faraó, apesar de ver que Moisés falava as coisas, elas aconteciam, parecia que sempre ele podia traçar uma linha natural. Olha, porque tudo morreu, as rãs saíram. Aí as rãs morrem, aí fica tudo fedendo, aí deu mosca. Parecia ver essa linha. Aí depois houve o quê? Houve doença que pegou em todo mundo. Então houve essas pragas na gente. E parecia tão haver sempre uma linha que ele podia explicar naturalmente, ser uma grande tragédia natural e na mente humana um grande azar, porque elas se sucediam com uma certa lógica. E você fica perguntando, por que Deus não mandou Moisés fazer uma coisa assim para provar Deus de uma maneira mais espetacular? Entrava no palácio e explodia o teto, uma coisa assim que não tivesse nenhum fio de explicação. Não é? Você pensa, seria melhor. Mas é que se você olhar as pragas do Egito, você vai ver que elas estão acontecendo na ordem em que o juízo de Deus vai na ordem contrária da ordem da sua criação. Elas estão acontecendo na ordem oposta a que Gênesis 1 e 12 fala que a criação foi.
até chegar à escuridão. Sabe, até chegar aonde Deus não está agindo, onde o homem é abandonado. E Deus está dizendo, o pecado, ele aciona essas leis das consequências não desejadas. E só através da palavra, da minha palavra, todo o caos e escuridão se foi. Cada passo para longe da verdade, mais caos e escuridão retorna. Porque todo mundo está violando a lei do seu próprio ser. Porque ao serem criados por mim, deviam expressar todas essas realidades com as quais eu vivi por toda a eternidade, pela razão das quais as coisas foram criadas. Você está violando o seu design quando você peca, porque você foi criado para ser santo. Como o falcão ia violar o design dele se resolvesse viver no chão, não há liberdade, as consequências são inevitáveis. Quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, Ele não tem simplesmente que mandar um relâmpago cada vez que você peca, você aciona a lei das consequências não desejadas. Quando você coloca o dinheiro na frente do seu relacionamento, do seu casamento, você colocou, porque Deus ligou essas coisas moralmente, em sua ira contra o pecado. Sabe, você está indo no sentido oposto, sua família vai quebrar. Ela não vai ser o que foi feita para ser, porque ela foi feita para ser a partir daqueles princípios. Talvez você vai ter um colapso de tanto trabalhar, não peça a Deus para não ter. Se você não dorme o suficiente, se você trabalha igual maluco, não peça a Deus para que isso não faça mal à sua vida. Você está trabalhando contra o design. Sabe, se o médico diz para você, olha, o colesterol, você está com taxa alta, você não continue comendo isso. Se você comer, não ore para que não dê infarto, não ore. Se nós não dormimos o suficiente, não ore para não fazer mal. Você não pode ir contra o designer de Deus na sua vida por razões que diferem da razão pela qual Ele te colocou no mundo e pensar que Ele vai ter que mitigar o resultado. Era como se você resolvesse amanhã viver debaixo do mar e pedir a Deus para não morrer afogado. É ridículo. Ele fez você com um design, você não pode viver lá. Se você vive e faz coisas que é contrária ao design de Deus para você, então essas consequências estão ligadas. Quando Deus traz algo sob a sua palavra, o caos se vai. E tudo começa a ser ordenado em todas as coisas. A escuridão se torna luz, e o nosso pecado, a nossa maldade e nossa recusa em viver para a glória de Deus e viver de acordo com o design do propósito pelo qual Ele nos criou. Quando isso acontece, nós desencadeamos todas as forças caóticas que estavam lá, sabe? Havia trevas sobre a face do abismo e tudo era disforme, até que a palavra de Deus no poder do Espírito começou a edificar algo que expressasse esse relacionamento perfeito da Trindade por toda a eternidade. Agora você diria, Deus não seria justo se deixasse todos os homens, sem exceção, a perecer no suco gástrico do pecado que Ele mesmo produz? Seria. A resposta é clara, e Ele não tem nenhuma obrigação, mas nós lemos que Deus não é só justo, Ele é justo, mas Ele é um Deus de graça e misericórdia. Ele quer mostrar essa graça e essa misericórdia nos vasos de misericórdia. Em Mateus 27 a gente lê que a partir da hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a terra. E Jesus disse, meu Deus, por que me abandonaste? E naquele momento a terra tremeu, sepulcros abriram, defuntos levantaram. O que está acontecendo lá? Pense sobre as pragas no Egito, nós estamos acabando. As forças caóticas da desordem, no sentido oposto de Gênesis 1, 2, estavam operando lá até que veio a escuridão. De novo, a escuridão. E até que houve a morte do primogênito. O primogênito era toda a esperança de futuro. É o fim, não é? Todas essas coisas na cruz, naquela ordem também, foram caindo sobre Jesus. Você lembra que a vara de Moisés feriu o Nilo e ele virou sangue. A vara do juízo de Deus caiu sobre Cristo, seu sangue foi derramado.
para que eu e você estivéssemos aqui nesta noite. Lembra que a morte de todos os primogênitos no Egito, então, o primogênito de Deus teve que morrer para que ainda houvesse um futuro, não houvesse simplesmente houve trevas sobre a face do abismo. Lembra da escuridão, dessas trevas? Então, era o pecado incriado, a escuridão caótica que nós merecemos, caindo sobre Jesus, para que você fosse livre disso. Jesus é o Criador, nada foi feito sem Ele, através dEle, que é a palavra de Deus, tudo foi feito. O que está acontecendo na cruz? Cristo, como Filho de Deus, como juiz, apesar de ser juiz, não veio aqui nos ferir quando veio, mas Ele veio para ser incriado, para que nós pudéssemos ser recriados. Ou seja, todos aqueles poderes eu chamaria uma palavra estranha, né? Da incriação, ou seja, quando não havia criação, havia trevas e nada tinha forma no abismo, sabe? Essa mesma coisa caiu sobre Ele para que nós fôssemos criados de novo. Ele é o Criador que estava disposto a ser desfeito para que você fosse refeito para o propósito pelo qual Deus criou o mundo, como nós vimos. Ele é o juiz, mas ele veio para suportar o julgamento. E Ele começa a nos refazer a partir da nossa escuridão. E quando Ele faz isso, o Espírito paira sobre nós, nós somos regenerados. A partir daí, Ele começa a chamar à existência todas as coisas que nos fazem como Deus novamente. Nós vimos só 3 coisas a respeito de Deus hoje. Ele é Deus, é amor. Nós vimos, antes de começar tudo, o que existia? Deus, amor e escuridão. E a palavra do Espírito agora entra em nós, como nessa noite, e cada vez mais Ele está criando, está nos preparando para a herança dos santos na luz, que é essa relação infinita do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do qual nós vamos fazer parte. Então, Ele é o dom de Deus que vai nos revelar perfeitamente, nos revela, porque Ele é a imagem do Pai, tudo aquilo que o Pai é. Ele é a liberdade, então, que Sartre queria, e que você vê, ele se vê obrigado a ter uma ideia clara do que é um mundo sem Deus, em que nada pode ser dito como certo e errado, porque o homem não tem propósito, mas ele mesmo disse que passa a vida inteira falando que uma coisa está errada e a outra não, numa contradição racional de si mesmo e da sua própria filosofia, porque é impossível viver racionalmente no mundo sem Deus. E é a liberdade que o nosso coração quer para ser voltado para fora e não para dentro. Essa escravidão horrível de sermos encurvados para nós mesmos. Essa é a história que nós vamos ver nos 4 primeiros capítulos de Gênesis, nos 4 primeiros capítulos de Romanos e depois nos 4 últimos capítulos de Apocalipse. E nós podemos ter uma visão completa de uma eternidade à outra, de quem Deus é, do seu propósito e aonde isso vai chegar. E isso é totalmente prático, como nós olhamos para o mundo, para a sociedade, porque ela é como ela é. Só essas 3 coisas simples a respeito de Deus, como nos dá uma visão profunda de mundo, de nós mesmos e de todas as coisas. Antes de todas as coisas, há Deus, havia amor e havia escuridão. Nós vamos continuar no domingo que vem. Pai, obrigado por esta noite. Vamos ficar de pé. Tua glória tu revelarás, pois santo só tu és. Terra e céu se prostrarão, tudo te louvará. Sim, santificado para sempre serás, pois glória sem fim tu tens. Eras sem fim, vamos te contemplar, tu és nosso céu, ó Deus. És nosso céu, ó Deus. Tu és o grande eu sou, Deus
céu.